Fala galera do Your Global Mission, e aí, tudo bem com você? Comigo está tudo bem? Eu sou o Léo Paiva e está iniciando agora mais um o nosso podcast YGM. Seja bem-vindo, e aí? E aí, Gustavo, como que você tá? Fala, Léo. Tô bem, e você, mano? Tá bem também? Tudo bem, estamos na paz, agitado, semana agitada aqui dentro do Your Global Mission, tá gostoso. E como que tá a família? A Bela, Léo? Tá bem, tá linda, Tá crescendo. dormindo? De noite não, né? Quando ela quer. Não, mas tá sendo nós. bênção. Mas que fase, bom. uma fase. Top, né? E você aí de casa, como que você tá? Comenta aí pra nós se você tá bem, como que estão as coisas por aí. Eu queria pedir para que você já de antemão, né, que o programa hoje, o nosso podcast de hoje, ele tá sensacional. Nós temos um convidado especial de longe, né, de Cosmópolis, né, e ele está aqui junto com a gente e nós estamos vivendo, né, um tempo bem legal aqui dentro do Your Global Mission, mas eu queria que você curtisse já esse vídeo, compartilhasse, né, que vai ser um conteúdo muito bom e que você pudesse comentar aí, porque a gente fazendo isso, né, você vai nos ajudar a fazer mais podcasts e vai fazer com que o nosso assunto aqui, esse programa de hoje, ele chegue em mais pessoas, tá? Então eu queria pedir para que você pudesse fazer isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para você ter aí todo o acesso aos conteúdos que nós temos feito aqui no Your Global Mission, beleza? Os conteúdos de melhores qualidade, não? E além de conteúdo no YouTube, você também, eu queria apresentar para vocês mais um produto da YGM Store. Léo, ontem acabou a NBA, ficou sabendo? Da temporada 21-22, encerrou, o Golden State ganhou. E se você gosta do Golden State, obviamente você vai gostar dessa camiseta. Meu Deus! Ela é inspirada no Golden State Warriors, não é, Léo? Essa é top, linda, cara. linda, linda. Tem uma história por detrás. Eu vou contar a história dessa camiseta, um pouquinho, né, só. Mas essa camiseta, ela é o IGM do Your Global Mission, nosso ministério aí. E o 119 é por causa do Salmo 119, não é, Léo? Salmo da palavra. Conta pra gente aí o que aconteceu com o Salmo 119. Na verdade, o ano passado, né, quando a gente tava com uma primeira equipe de prático aqui na cidade, Deus deu esses salmos para nós, para a equipe ali, o Salmo 119, e a gente tava, entendemos, né, como Deus dando pro Your Global Mission, Deus tem nos levado a palavra constantemente, e por incrível que pareça, nessa semana, nessa época, a equipe que tava junto com a gente ali, nós não tínhamos uma casa no Your Global Mission. A gente encontramos uma casa, na verdade a casa nos achou, e o número da casa era 119, então é o número da nossa casa do Your Global Mission aqui, da YGM House, é 119, então tem tudo a ver. Uau. Com isso, se você se identifica com a gente, a camiseta também se identifica com você, e a gente tá tudo no mesmo pacote. Show. Então se você quiser adquirir essa camiseta, entre em contato com a gente, pelo Instagram, pelo WhatsApp aí pessoal, da Your Global Mission mesmo. E é uma camiseta que, além de ser bonita, linda mesmo, boa qualidade, né, Léo? A camiseta aqui, cara, é show de bola. Primeiro qualidade, assim, top. Você também vai estar carregando um propósito, não é, Léo? Todo o recurso levantado com as vendas da YGM Store, elas são investidas totalmente em missões, né? Isso. Não vai ficar com o Léo, nem comigo, mas ela é totalmente revertida e investida em missões. Então, você, além de ter essa camiseta para jogar um basquete, para sair na rua com ela, você vai estar carregando um propósito. Você vai poder falar para os seus amigos, para as pessoas que perguntarem para você, que essa camiseta, ela carrega contigo um propósito inteiro, que é a grande comissão e o cumprimento do chamado do Senhor para as nossas vidas, né? Uau, legal, show? Sensacional. Gente, então vamos lá, deixa eu apresentar ele que chegou por aqui, já em Botucatu, causando na nossa cidade, né? Mudando várias coisas. Um agitador. Já fizemos vários programas aí na cidade, né? Estivemos na Fundação Casa, escolas, né? Ainda vamos fazer, não sei quando que você vai ver esse vídeo, talvez já tenha acabado a campanha aqui do DX Brasil, mas ele é o fundador do DX Brasil, ele vai falar um pouquinho mais pra gente sobre isso hoje, mas seja bem-vindo, Rogar, ou
Rogaciano. Eita. O próprio. Tudo bom, Léo? Boa, tudo bem, boa noite. Boa noite. E aí, como que estão as coisas? Como que tá a vida? Tá tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Estamos aqui na cidade de Botucatu, um prazer muito grande, muito legal estar aqui com você, com o Gustavo, conhecendo a galera, conhecendo a cidade. E aí a gente fazendo um trabalho bem bacana, bem legal aqui. Tá gostando da cidade? Tô gostando, uma cidade muito bonita, acolhedora, a galera muito massa, assim, tá sendo um tempo muito especial. Legal, legal. E o seu nome, né, é Rogaciano, né? Rogaciano. Rogaciano. Coisas de papai. A gente chama ele de Rogar, ou para os mais íntimos, né, de Negão, né? Negão. É muito bom tá com você, mas fala um pouquinho de você para o pessoal te conhecer, se é casado, filho, né, e tudo mais. Então, eu sou o Rogaciano, 51 anos, não parece, né? Não, a barba branca, ela denuncia, né? Mas sou casado há 29 anos. Ano que vem nós fazemos 30 anos de casados, eu e minha esposa, Cleia. Nós moramos em Cosmópolis, né? Casamos em 93 e temos 2 filhas, uma de 26, a Beatriz, e a Ana Clara, de 16 anos. E em 94, um ano e meio depois de casados, nós fomos para Missões. Nos mudamos para Contagem, interior de Minas, trabalhamos, interior não, região metropolitana de Minas Gerais, de Belo Horizonte. E aí ficamos 8 anos lá em Contagem, depois nos mudamos para Curitiba para começar esse trabalho aí do GX Brasil. Legal, e você fazia parte ali, você estava na Contagem, em Contagem, na Contagem. Que isso? Contagem das Abóboras. Você estava em Contagem e você estava fazendo parte, né, da Jocum. Da Jocum lá. Uhum. E você foi para Jocum, você foi fazer, você fez a ETED. Isso, um pouco antes, alguns meses antes de fazer a ETED, nós fizemos a escola de adoração lá da Jocum, na Jocum Contagem, em setembro de 94, e daí em janeiro de 95 nós retornamos, fizemos a ETED, logo em seguida ficamos na base, né? Nos ingressamos lá, trabalhando com o Ministério de Evangelismo, o Ceifa, e aí desde então não retornamos mais, né? Uau, então você entrou na Jocum em 93? Não, 94. Aí em 95 fez a ETED. Em 94 eu tinha 2 anos de idade. Eu nem tinha nascido ainda. E eu já era casado. Nossa, já só. Tem muita experiência aí, vida com Deus, cara, que legal, né, de ter essa história. E assim, o que te levou, né, a ir para Jocum, né? O que te levou? Você fazia o que antes? Então, eu trabalhava numa fábrica de Coca-Cola. Olha isso. Você entendeu por que... Você entendeu por que eu gosto de Coca-Cola, né? Ele tava no paraíso, meu Deus do céu. Na época eu trabalhava na área administrativa da empresa e nós estávamos passando por um processo naquela época, nos anos 90, acho que todos lembram, né? 94, se eu não me engano, foi aquela transição do Plano Real, na verdade, o começo do Plano Real. Então, muita coisa estava acontecendo no Brasil. E naquela época as empresas estavam com dificuldades, né? E eu fui dispensado da empresa. E eu fui conhecer... tinha um amigo nosso que tinha feito a Jocum e ele estava se formando na ETED, né? E aí nós fomos na formatura da ETED. E aí quando eu cheguei lá na base, eu olhei assim e falei, uau, parece que aqui é a minha casa. E eu lembro que a partir daquele dia eu comecei a buscar um pouquinho mais, porque eu gostei muito do modelo, do estilo, como que a missão Jocum fazia evangelismo. E aí eu conhecendo a Jocum, eles tinham um programa chamado Impacto Evangelístico, eu fui participar. A minha esposa trabalhava, ela tirou férias e falou, vamos participar desse impacto. Fomos lá para Fortaleza. Aí o resto é história. Aí Deus começou a falar comigo e eu falava assim, não, mas esse negócio de missões, o que é isso? Eu não entendia muito bem, né? Voltei para minha casa, aí logo em seguida fui fazer essa escola primeiro para ver se era isso mesmo, essa escola de adoração, se era isso mesmo que Deus estava compartilhando comigo. E no final das contas a gente conheceu mesmo profundamente o que era a Jocum, o que era Missões, e decidimos fazer a ETED.
em 95. Aí fiz a ITER em 95 e dali para lá me ingressei no movimento, na missão e não voltei mais, né? Uau. Me mudei definitivamente para Contagem e dali para Curitiba e por aí foi. Meu Deus, então a Jocum, né, que é Jovens com a Missão, também tem gente mais velha, né, fazendo parte, né? Que às vezes a galera vai olhando, né, fala assim, Jocum só tem essa de jovem. Não, né? A gente tem os nossos precursores. Isso, né? Na época eu era novinho, na época eu tinha 24 anos, então eu tava assim, era recém-casado, né? Tinha 23 para 24 anos e tal. Mas sim, a Jocum, ela é uma missão em que ela abre muitas portas para todas as idades, todas as vocações, todos os ministérios. Eu sempre digo, se você tem um chamado missionário, não importa, pode ser aquele mais louco que você acha, fala assim, mas será que isso eu consigo desenvolver? Vai para a Jocum, com certeza você vai ter oportunidade de desenvolver esse chamado. Uau, yes. Uau. E você hoje é diretor, né, do GX, né, Isso. que é o Global Expression, Isso, né, exatamente. Brasil, né? Isso. E o GX, né, para você que está nos acompanhando aí, o GX ele é um movimento dentro de Jovens com a Missão. Exatamente. Dentro de Jocum, certo? Isso. Tá. E explica mais pra gente aí, pra gente entender então o que é o GX, o que o GX faz, o que o GX trabalha. Então, a Jocum, ela trabalha em 3 áreas específicas, né? A gente fala que nós temos 3 áreas em que a gente trabalha em missões, né? Que é o treinamento, o evangelismo e a socorro e misericórdia, a justiça e transformação. E dessas 3 áreas, o DX está inserido na área de treinamento e discipulado e a área de evangelismo. E o DX, ele surgiu nos anos 90, na verdade em 97, com essa proposta de alcançar o adolescente, o jovem, com uma linguagem muito mais específica. A gente diz que a gente quer falar a linguagem dele para que a gente possa pregar o evangelho, possa alcançá-lo de uma maneira efetiva e a gente desagressiva, no sentido agressiva. Por quê? Porque às vezes o adolescente, ele não é que ele não vai para a igreja, mas às vezes ele tem uma certa resistência de ir para alguns ambientes em que ele não se sente, que é a linguagem dele. Então o DX, quando surgiu na década de 90 e permanece até hoje, nós entendemos que Deus nos chamou para essa geração. Então a gente fala a linguagem dele, a gente usa métodos, a gente usa algumas ferramentas para alcançá-los de uma maneira mais efetiva. Uhum. Entende? E hoje o DX ele tem, né, a dança, ele tem o rap, ele tem o skate, o BMX, né, o que mais que tem? Então, nós falamos que a gente trabalha com a cultura urbana, né? Uau. É a cultura urbana. Hoje nós temos skatistas, trabalhamos com skate, rapper, DJ, a cultura hip hop, dança, b-boys. Essa é a linguagem que nós utilizamos, mas nós já tivemos outras ferramentas ou outros elementos da cultura urbana que, de certa forma, a gente usou para alcançar, né? Por exemplo, já tivemos pessoas que fizeram grafite, né, nos nossos movimentos. Então isso aí de uma certa forma, são elementos da cultura urbana. Então o skate é um elemento da cultura urbana. Então a gente recruta, a gente apresenta, a gente fala a linguagem dessa molecada, desses jovens adolescentes, e eles se identificam, eles querem, ele olha assim e fala, uau, é isso que eu gosto, é isso que eu quero fazer. Né? A gente costuma dizer que, principalmente nas escolas, nos colégios, onde a gente vai fazer a apresentação, quando nós chegamos falando, né, utilizando a linguagem deles, eles nunca imaginam que é algo cristão. Eles imaginam e falam assim, deve ser uns caras doidos aí, né? Aí quando você começa a falar de graça, amor, perdão, cruz de Cristo, o cara fala, uau, isso tem na igreja? Eles usam sempre isso. Isso é de crente? Então é uma linguagem muito específica, né? Isso abre portas. Muitas portas mesmo, né? A gente tem tido experiências maravilhosas assim em muitos lugares que nós vamos, que a gente... hoje mesmo nós tivemos na
Fundação Casa, né? Então ali você viu que a gente pôde compartilhar, pôde dançar, fazer skate e falar a linguagem da molecada. Mas, poxa, eles gostam disso? Com certeza eles gostam disso. É uma maneira que a gente se identifica com eles, né? Nossa, cara. E aí, você se identificou? Nossa, Léo. Cara, vendo as meninas dançar lá, eu vejo os pezinhos dela mexendo assim, rapaz. Eu falo, cara, se eu fizesse isso, eu ia pro céu. Porque é muito legal. E eu não sei fazer, eu fico meu pé coçando assim, mas se eu tentar ir lá dançar, eu vou passar vergonha só. O pessoal tá querendo fazer Just Dance lá na base, né? Eu vou entrar no meu quarto e me trancar lá dentro, porque não dá não. A galera, não, eu me identifico bastante, ô louco, é muito massa, muito legal mesmo. E prende a atenção da galera, né? Você chega dançando lá, a música identifica, assim, com o que os jovens, os adolescentes gostam de ouvir. E depois eles vêm, né, nas apresentações aí do Jax aqui em Botucatu, vem com esse testemunho, vem com uma pregação. E parece que a galera realmente dá esse impacto, né? Dá. De falar, cara, mas isso tem na igreja, né? Isso é de Jesus mesmo, o hip hop é de Jesus, o skate é de Jesus, e aí a galera se identifica muito massa, meu, é muito legal. Não, é fera demais. Eu fiz parte, né, do Jax durante um tempo. Você colocar aí no YouTube, você procurar um dia do Jax, né, vai ter lá um vídeo que eu fiz na época de youtuber, né, eu fiz um vídeo, né, de como que era um dia no Jax, e é fantástico, né? Acessa lá, galera, assiste o vídeo e comenta pedindo mais pro Léo voltar a ser um youtuber. Ele tá com tempo sobrando. E um b-boy. E um b-boy. Ele dançava também, gente. É verdade. Esses dias lá, numa das apresentações, ele foi, né? É verdade. Acho que foi na segunda apresentação. Na primeira, ele só ficou lá no cantinho assim, ó. Ficou se mexendo e tal, vão curtindo. No segundo, ele entrou. Não, matando a saudade, né? Mas assim, sempre foi muito fantástico, assim. Na verdade, uma temporada que eu passei na minha vida aí no Jax foi em 2016, eu fui com uma campanha com o Jax, e no 2017 eu fiquei o ano todo, né, assim, e foi a melhor época da minha vida, assim, onde eu cresci mesmo com Deus, vi coisas que eu via só, assim, eu acreditava nos dons, né, eu acreditava que Deus podia curar pessoas e tal, eu acreditava nisso. Mas eu acreditava, né, assim, acreditava meio que desacreditando, né? Então, assim, porque eu falei, cara, isso acontece, beleza. Mas comigo não, né? Mas comigo nunca tinha acontecido, né? Então eu falei assim, então beleza, né? Eu ouvi as histórias, os caras, né, oravam, tá bom. Mas, cara, na campanha nossa do Rio de Janeiro, eu vi de tudo. Eu vi gente de muleta, a gente orou, a menina de muleta, 2 anos, a menina largou, você lembra disso, Bogart? Lembro. Então, a menina largou a muleta, começou a andar, teve uma outra escola que a mulher era surda, ouvia só com o aparelho, e a mulher começou a ouvir, tinha um menino cheio, tudo contorcido, assim, o cara começou a voltar ao normal. Uau. Cara, teve muita coisa, as escolas no Rio de Janeiro, a moçada quebrantada, chorando, mas por que tá chorando? Eu falei, não sei, mas tô sentindo algo, o negócio tá muito bom e tal, né? E assim, um movimento mesmo do espírito. Os próprios diretores, eu me lembro perfeitamente, eu ficava assim nos bastidores, cuidando do som, cuidando ali da organização, e eu me lembro que várias vezes, vários diretores, eles chegavam assim e perguntavam, o que vocês fizeram? O que está acontecendo? O que é isso? Era um avivamento, a verdade era essa, era algo assim que a gente estava vivendo, né, vivenciando, e os alunos também, e eles ficavam maravilhados. Foi um tempo muito especial. O Rio de Janeiro foi marcante, eu acho que para todos nós, né? Não, foi uma época assim que a gente viveu esse movimento assim eu digo, né, no céu na terra, né? Exatamente. Então, assim, cara, que movimento fantástico. Mas assim, como que o Jax começou? Né? Onde que teve a origem do Jax? Então, em 97 foi quando o ministério foi fundado, né? Ele foi fundado nos Estados Unidos, começou com um grupo de adolescentes, não, de jovens, né? Juntamente com o nosso líder, que na época é o fundador, o Bill. Ele sempre trabalhou com outro ministério de Jocum chamado King's Kids, que trabalhava com crianças. E o Bill chegou num ponto em que ele viu que essas crianças cresciam e eles se tornavam adolescentes, e eles já não queriam mais participar de eventos de crianças, porque eles eram adolescentes. E o Bill, naquela época, nos anos 90, ele via muito como a MTV, olha, quem é dessa geração sabe que eu estou falando de MTV,
como a MTV usava uma linguagem muito única e específica para falar com a moçada, a rapaziada, a juventude daquela época, os adolescentes. E a MTV alcançava muito bem. E daí ele, reunido com alguns líderes, dois desses líderes de King's Kids, eles entenderam de Deus que precisava criar ou fundar um ministério que pudesse trabalhar com esses adolescentes e usar esses elementos da cultura urbana para alcançar os jovens. E eu lembro que na época o hip hop ainda não era o carro-chefe do DX, né? Já tinha skate, tinha um b-boy outro, mas tinha dança, existiam outros elementos. E quando Deus compartilhou com o Bill entendeu que essa era a maneira que ele podia, que Deus podia usar ele para alcançar esses jovens, esses adolescentes. E o início do DX foi lá nos Estados Unidos e eles começaram trabalhando com campanhas evangelísticas, juntamente em parceria com, na época, um ministério chamado Impact World Tour, que faziam os eventos, as campanhas evangelísticas, e ali o DX participavam, fazia apresentações de skate, BMX, patins, rollerblade, né? E todos eles faziam essas apresentações com danças e pregavam o evangelho. E o ministério foi crescendo, o grupo foi crescendo. E aí isso em 99 eles fizeram a primeira campanha aqui no Brasil, em Fortaleza. Não, em 98, desculpa. Em 98 eles fizeram a primeira campanha evangelística no Brasil e vieram para o Brasil. Quando eles chegaram aqui no Brasil, eles viram o coração dos brasileiros. Como o brasileiro era louco por dança, por esporte de ação, e como a receptividade do povo brasileiro era em relação ao evangelho. Eles ficaram maravilhados, eles ficaram assim, uau, aqui no Brasil se pode falar de Jesus e as pessoas recebem. Eu lembro que por 4 anos eles voltaram assim, todos os anos para o Brasil, 98, 99, 2000 e 2001. Aí em 2001 eles entenderam, uau, nós precisamos começar um trabalho desse aqui no Brasil. E eu lembro que a minha primeira campanha, eu na época dançava, eu participei com eles aqui em 99. Eles fizeram uma campanha em João Pessoa e ali eu estava como dançarino. E a partir de 99 eu comecei a participar todo ano, 2000, 2001. Aí em 2001 eles reuniram os brasileiros que estavam nessa campanha e falaram, olha, nós queremos organizar ou fundar, abrir um grupo aqui no Brasil. Eu me lembro que no início eu fiquei assim, acho que não é muito para mim, não é muito minha área, tal. Eu já trabalhava com artes, mas num outro ministério lá em Contagem, em Minas, né? E aí, para resumir a história, em 2002 houve um convite oficial, né, da liderança lá dos Estados Unidos para mim, para minha esposa, juntamente com uma outra moça, Julia, que era uma americana que estava se mudando para o Brasil, para a gente iniciar um ministério, o grupo. Que legal. E aí em 2003 nós nos mudamos para Curitiba definitivamente, né? Saímos da base de Jocum Contagem e fomos para Curitiba. E ali a gente começou o ministério, começou o DX. Nós 3, assim, né? A Julia era, vamos dizer assim, a obreira que a gente chama, que conhecia mesmo, tinha o DNA e tal. E nós éramos o casal brasileiro que estávamos ali, como se diz, com a responsabilidade de fazer toda essa ponte Brasil, Estados Unidos, igreja, dançarinos, skatistas. E ali em Curitiba a gente começou, né? E permanecemos até o ano de 2020, quando nós nos mudamos para o interior de São Paulo, onde nós estamos hoje trabalhando. Meu Deus. E nesses anos todos do DX, aonde que o DX já esteve? Uau! Eu acho que é difícil, né? Essa é uma pergunta muito boa. 19 anos. É muita coisa, são muitas cidades. Meu Deus do céu, olha, Paraná, assim, vamos colocar o estado. Eu acho que nós tivemos no norte, Amazonas, no sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Recife, que mais? Paraíba, João Pessoa, a cidade de São Paulo, várias cidades de São Paulo, Campinas, Cosmópolis, Bauru,
Votuporanga, meu Deus, é tanta cidade, tantos lugares que nós passamos. No Centro-Oeste tivemos em Cuiabá. Ai, onde mais? Meu Deus, é tanta coisa. E tivemos também alguns eventos que nós fizemos fora do Brasil também, né? Porque como o GX é um ministério internacional, a gente sempre tem essa parceria GX International, que é o GX lá nos Estados Unidos, com o GX Brasil. Então vai gente daqui para lá, vem gente de lá para cá. Recentemente uma equipe foi para lá. Recentemente não, na verdade eu falo recentemente é que eu esqueço que nós tivemos 2 anos de pandemia, né? Mas 2019 acho que foi, 2019, então 2018 foi uma equipe para lá. Então assim a gente tem essa parceria, né? De vai para lá e vem para cá, sempre tá trabalhando juntos, né? Mas nós passamos muitas cidades, muitos os estados do Brasil. A gente vai levando essa mensagem e utilizando essas ferramentas, né? Essa maneira de pregar o evangelho de uma forma bem a linguagem do jovem adolescente, usando esses elementos da cultura urbana, né? Legal. E assim, o que você está falando aí da época, né, dos anos 2000, né, para agora, né? Eu fico imaginando, né, porque nessa época aí, em 2000, eu tinha 8 anos de idade, né, e a gente viu um pouco assim essa transição, né, que teve, por exemplo, assim, na época da adoração da igreja, né, da galera querendo colocar bateria, guitarra dentro da igreja e teve muita dificuldade, né, porque a guitarra, a bateria era coisa do capeta, né, não era coisa de Deus, né, então tinha isso mesmo, né, foi uma dificuldade da igreja. E vocês ali nesse tempo, vocês enfrentaram essa dificuldade, tipo assim, cara, né, dança, essas músicas, hip hop dentro da igreja, como que é isso? Vocês tiveram essa barreira ou não? Não teve? Foi bem fluido? Sim, não foi... Nós não tivemos, assim, dizer que toda a igreja tinha essa barreira, mas nós enfrentamos algumas barreiras. Eu acho que é o grande diferencial, a grande diferença que a gente tem como ministério, sempre teve como ministério, é que a gente sempre deixou muito claro que esse trabalho era um trabalho muito voltado pro não cristão. É um trabalho que a gente fazia fora da igreja, né? Um trabalho que a gente faz nas ruas, praças, escolas, né? Fundação Casa, esses locais onde às vezes o adolescente não vai lá para dentro da igreja, sei lá, porque ele, de repente ele se sente até um pouco excluído no sentido porque ele gosta de um tipo de música, um tipo de esporte que às vezes ele não encontra a turma dele lá. Então isso era muito claro, a gente sempre deixou muito claro que esse trabalho nosso era voltado para a pessoa fora da igreja, ou melhor, para fora da igreja, para as pessoas não cristãs. Mas mesmo assim, às vezes a igreja não entendia, né? Alguns não entendiam, mas não era a maioria não, mas teve um pouco dessa resistência. Com o passar dos anos, as coisas foram melhorando, porque algumas igrejas, alguns ministérios, eles mesmos se entenderam, puxa vida, dá para fazer algo relevante, diferente, algo que dá para alcançar o jovem, o adolescente, e utilizando essas ferramentas mesmo dentro da igreja, né? Agora, assim, as lideranças, elas estão mais abertas, né? Eu me converti em 1987. Bastante tempo, né? Então, o que acontece? As coisas mudaram muito daquela época para hoje, né? De 87 para cá surgiram ministérios de adoração, de dança na igreja, ministérios de evangelismo, de teatro, circo, várias formas de arte, né? Como ferramenta ou, né, como adoração, ou como ferramenta para evangelismo, ou como adoração. Isso mudou bastante. Então a igreja ela está mais aberta para esse, vamos dizer assim, para esse lado artístico, né? Hoje não é mais não é mais difícil, né? Foi quebrado esse tabu. Mas ainda existe uma resistência, às vezes, pelo estilo da música. Né? Porque o hip hop ele tem um estilo próprio, como uma batida, aí os b-boys
eles dançam, eles giram, fazem acrobacias. Tem um estilo de roupa também diferente. Um estilo de roupa, boné, uma roupa mais largada, né? Um linguajar, né? Então, tudo isso, às vezes, tem uma resistência, né? O pessoal fala assim, mas isso daí tal, não quero ir para a igreja. Mas, assim, a gente deixa bem claro, a ideia, né? O objetivo é sempre alcançar o lá fora, né? Com essa linguagem. Agora, a gente faz dentro da igreja também. A gente já teve, assim, muitos convites, muitas coisas, muitas pessoas nos convidando. Falaram, não, vamos fazer aqui. A gente fala de workshop, né? Eu quero que você faça um workshop para despertar nos meus jovens aqui o desejo de repente, deles utilizarem essa arte, deles fazerem alguma coisa voltado para isso. E existem muitos ministérios no Brasil que já trabalham com isso, né? Trabalham com skate, trabalham com surf, trabalham com, como é que se diz? Com dança, com hip hop. Então, assim, tem ministérios, né? Então, assim, nós enfrentamos uma barreirinha, mas agora, graças a Deus, o negócio já está mais free. Mas, assim, né, pegando, assim, bem o estilo do DX, né? Uma coisa que eu achei, cara, eu achei fantástico, assim, porque eu via as campanhas de evangelística do Billy Graham, né? E eu ficava assustado, né, cara? Você via, assim, aquela arrebanhando milhares e milhares de pessoas em impacto, né? E eu fazia isso, assim, né? Também, assim, eu tentava organizar... Não, fazia igual o Billy Graham, né? O Billy Graham, versão 2.0, né, né? A gente fazia os evangelhos de impacto e tal. Só que, assim, eu via que parecia que a gente fazia meio que sozinho, assim, que não tinha tanta gente fazendo e tal. Aí depois surgiu uma ideia de que isso passou, não acontecia mais e tudo, né? Não era... Deus não se movia quase que mais dessa forma, né? E aí quando eu tive no DX, né, assim, foi uma época que eu me senti um peixe dentro do aquário. Então, assim, não era fora, cara, eu tava dentro, né? E eu falei, cara, isso aqui é real, cara, acontece, e via, né, assim, as escolas fazia. Tem um vídeo que eu era da comunicação também, né? Então eu fazia os vídeos, né? E aí eu ficava tentando pegar os melhores takes lá pra galera do DX. Aí eu tenho um que era o Wellington, né? Então ele, num apelo que ele fez, e eu falei, cara, vou filmar aqui pra ver o que vai. Eu peguei um ângulo assim, e a hora que ele fez o apelo, cara, veio todo mundo, assim, veio assim, a galera levantou, não sei se você lembra, a galera levantou do pátio, veio assim, tiveram que colocar uma cadeira pro Wellington pra ele subir assim, porque tinha muita gente entregando a vida pra Jesus, né? E eu olhei aqui e falei, cara, canibal, né? Meu Deus! Né? E eu falei assim, cara, é isso, né? E você, Rogal, o que você pensa disso? Você acha que passou, né? Passou essa época de fazer impactos evangelísticos, ou utilizar dessa forma de evangelismo, ficou ultrapassado? Agora a forma sei lá, célula, grupo caseiro, não sei, né? É só dessa forma ou não? Né? Como que é isso nessa área da evangelização mesmo, assim? Eu sou suspeito, né, de dizer isso porque eu amo o que eu faço. Eu acho que evangelismo, ele é o carro-chefe, ele tem que ser o carro-chefe de toda a igreja. Primeiro que é um mandamento, né? Mateus 28 é um mandamento. E não tem como passar essa época. Não existe, né? O evangelismo, a forma, o método, ele não muda, né? Ou melhor, ele muda, mas assim, mesmo que as pessoas digam que é um método antigo, né? A gente estava até conversando, seja pregação de rua, seja pregação no ônibus, seja entrega de folheto. Rapaz, Deus age de forma sobrenatural. A gente só tem que fazer. Para mim, não tem como. Eu faço isso há 27 anos. 27 anos. E 27 anos que a gente tem tido experiências. 27 anos que Deus tem agido. 27 anos que pessoas têm entregado suas vidas para Jesus. Então não existe isso que está ultrapassado, né? Eu acredito muito, Léo, que existem formas que Deus vai trazendo para alcançar pessoas específicas, diferentes, mas os métodos, eles não são ultrapassados, né? Aliás, eu acho que a gente precisa resgatar isso, né? Como a gente viu o vídeo lá, né? A gente precisa resgatar, a gente precisa ver e falar assim, não, peraí,
Está na hora da gente reviver as coisas que lá atrás que a gente deixou de fazer. Aquela história do primeiro amor, né? De fazer uma visita, de pregar um evangelho na rua. Reviver isso, porque às vezes a gente, como igreja, a gente fica talvez assim buscando novidades ou buscando novas formas, quando na realidade a simplicidade do evangelho ela continua sendo efetiva, sendo de uma forma assim onde os resultados são tremendos, né? Então, para mim nunca está ultrapassado. E eu falo muito para os meninos, né? Eu falo meninos, né? Porque eu já sou um senhor de 51 anos, né? Mas a galera que trabalha com a gente, eu falo demais. Eu falo, gente, isso aqui é o nosso DNA. E se nós perdermos isso daqui, nós acabamos. Então, assim, a paixão de pregar o evangelho, a paixão de ministrar, a paixão de trazer o reino de Deus, como a gente diz, o céu para a terra, a gente não pode perder isso. Uau. Não pode perder. Então, quando a gente vai na escola, para mim é como se fosse a primeira vez que eu estivesse indo. Como se fosse assim, eu nunca fiz isso, sabe? Hoje mesmo, posso dar um exemplo de hoje? Sim. A gente foi na Fundação Casa e algumas pessoas que nunca tinham ido num ambiente como esse, de uma internação, de um menor infrator, falou, uau, é isso. Só que para mim, que já fui em vários desses lugares, para mim foi a mesma sensação, a mesma experiência, ver os testemunhos, ver as histórias, né, as pessoas. Para mim, eu falei, uau, que legal, a gente se sente assim realizado, transbordante. Então não é antigo, né? Não é, nunca vai ser antigo. Meu Deus, cara, é sensacional isso, né? A gente entender, né, sobre essas coisas, aquilo que Deus faz, né? E eu tava lá hoje, né, fazendo parte, né, do programa, né? E ali a gente tinha 29, né? 29. Como que a gente pode falar assim, uma melhor forma? Adolescentes. São adolescentes, né? Internados, né? Internados, né? Isso. Então, eram 29 adolescentes ali e cara, no final da pregação do programa do DX, os 29 entregaram a vida para Jesus. Isso é animal, cara. Foi muito né? massa. Então, assim, eu tava ali, né, dando a palavra, né? E assim, na hora que eu vi aquela cena, cara, minha voz embargou, né? Eu não conseguia nem falar mais, tipo, né? Falei, galera, né, desculpa, mas isso, cara, pra mim aqui é muito lindo, né? Então, assim, e quantas vezes eu já não fiz isso, cara, né? A gente ali, né, ministrando o tempo todo, né? E é antigo? Não é, cara. É novo, é novo. Quanto tempo a gente tá nessa caminhada, nessa pegada, e a gente olha assim, a gente tem essa, vamos dizer assim, o chorar, o sentir, né, o ver Deus agindo num adolescente, né, numa criança, que para mim muitos ali são crianças, e é como se fosse a primeira vez. É como se fosse a primeira vez que você estivesse entrando num ambiente desse e pregando o evangelho para essas crianças. Então, é maravilhoso. Não tem como dizer antigo. Não tem. O evangelho, ele se renova. Ele é renovador, né? A gente vê Deus fazendo e para mim assim é marcante. Eu sou suspeito, né? Porque isso é a minha paixão, é a minha vida, né? Então é muito legal, muito bom. Massa. E nesse tempo todo assim que você já tem aí de caminhada com o DX em missões, tem algum impacto, algum tour, alguma coisa assim com o DX, né, que você fez assim que foi o mais marcante para você, assim, uma experiência que você fala, cara, esse daqui foi o melhor tempo? Você poderia contar pra gente? Rapaz, nós tivemos muitas experiências legais nesses anos todos. Mas eu acho que no Rio de Janeiro foi o céu na terra, né? Eu não sei, assim, às vezes eu conto muitas histórias do Rio de Janeiro. Eu acho que o momento de 2016 era muito específico. Primeiro porque era o tempo de Olimpíadas, né? A gente estava se preparando para fazer um impacto durante as Olimpíadas. E nós só antecipamos um pouco, 2 meses antes das Olimpíadas. Então ali, Deus, o povo já estava preparado para receber,
né? Eu acho que o coração do povo estava ali pronto para a semente ser lançada. E ali principalmente aquele primeiro mês assim, foi um mês assim muito marcante. Acho que na vida de todos, né? Eu converso com uns amigos que estiveram naquela campanha, naquele tempo ali, e todos são unânimes. Falou, olha, aquilo ali foi um avivamento, foi algo espetacular, né? Para mim, acho que o Rio de Janeiro foi, para mim, na minha experiência, na minha caminhada de missionário, foi a melhor experiência que eu já tive, assim, de ver mesmo milagres, curas, pessoas se convertendo. Eu me lembro, posso contar aqui uma historinha rapidinho? Eu lembro que numa das escolas eu estava lá, né, junto com vocês e vendo todo aquele mover, toda aquela coisa acontecendo. E eu lembro que eu estava ali no som, de repente parado ali tomando conta e só orando, e 2 guris vieram, né, para mim e falaram assim: posso conversar com você? Podemos conversar? Eu falei, pode. É que a gente queria saber como é que a gente faz, porque a gente tem pecado, a gente está fazendo coisas erradas. E começaram a chorar. E começaram a confessar os seus pecados. Aí eu olhei assim e falei, gente, como assim o Espírito Santo tomar as crianças, tomar os adolescentes e eles sentirem a necessidade de perdão? Para mim isso só me lembra de avivamento, só me remete a avivamento. E ali eu também me joguei, chorei, abracei e orei com eles. Então, assim, aquele tempo foi um tempo muito especial. E outros que a gente passou nessa caminhada de missões, que a gente vivenciou. Eu me lembro a primeira campanha que eu tive com o Jax em 99. Eu nunca imaginei que o meu testemunho pessoal pudesse falar ou pudesse atingir alguém, porque eu sempre achava assim, meu testemunho pessoal é um testemunho simples, né? Poxa, mas naquele tempo, naquela época, quando eu parava para dar o testemunho, que as pessoas me procuravam para conversar, para falar que tinham se identificado com a mesma dificuldade que eu tinha tido na minha infância, para mim aquilo foi uau! A minha vida pode servir de testemunho para a vida de outras pessoas. Então é maravilhoso. Mas assim, Rio de Janeiro foi especial, foi muito legal. Não sei se você está entendendo o que aconteceu no Rio de Janeiro, mas a gente esteve lá, eu estava lá e a gente viu curas, né? Gente sendo curada de todo tipo, né? De doença, dor e tal. Não foi uma vez, não foi uma escola, mas foram várias escolas onde o pátio todo, né? Crianças, adolescentes, pessoas de várias faixas etárias, professores, diretores, todo mundo quebrantado, né? Diante da presença de Deus. Eu nunca tinha visto isso na escola, né? Então, para mim, assim, foi acho que o que eu mais cheguei próximo, assim, de um avivamento, por dizer, cara, isso aqui é um avivamento, acho que foi isso, né? Foi esse tempo no DX ali, assim, e eu voltei, assim, incendiado, né? Né? Tanto é que no ano seguinte eu fui pro DX, né? Mesmo, assim, porque eu queria mais daquilo, né? Eu queria viver isso mesmo, né? E foi sensacional. Eu lembro perfeitamente que depois que nós terminamos aquela campanha lá no Rio de Janeiro, todos ficavam falando, uau, quando é que vai ter de novo? Sabe aquela sensação? Quando é que vai ter de novo? Então o pessoal queria participar de outras campanhas. E eu falei, gente, vamos aproveitar esse tempo e vamos ver o que Deus tem, né? Tanto é que naquele ano, depois, em 2017, nós passamos o ano inteiro fazendo campanhas evangelísticas. Lembra disso, Léo? Uhum. Foi o ano inteiro. A gente foi para Manaus, fizemos lá Curitiba, interior de São Paulo. Foi um tempo assim que a gente correu o ano só fazendo trabalho, campanhas evangelísticas, né? Com o DX. Então, assim, é o céu na terra, né? Cara, eu fico pensando agora, assim, né, que eu falo pra galera, né, que o texto de Lucas fala que a alegria no céu quando o pecador se arrepende, né? E aí o texto, né, de Neemias fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Né? E eu combinando esse texto, né, eu também tem um outro texto falando sobre alegria, que o coração alegra, formoseia o rosto, né? Eu falo pra galera que eu sou o Brad Pitt dos céus, né? Porque eu sou alegre, né, e vivendo isso, eu acho que eu sou do jeito que eu sou, acho que por essa campanha do DX, né? Então me contagiou tanto, de tanta alegria, acho que não acabou, tem estoque de alegria, né? Porque, cara,
foi mesmo, assim, esse ano no DX, assim, foi o ano, e foi o ano que eu vivi, assim, né, eu tava ali vendo tudo isso aqui, aquilo, né, é um ano que eu cresci muito, até tava falando com o pastor agora, né, o pastor Alessandro, que é o pastor de jovens ali na Igreja Bíblica de Botucatu, eu falando assim, cara, foi o ano, acho que eu mais aprendi, assim, uma, né, por conta daquilo que a gente tá vivendo, e outra por caminhar com o Rogar, né, então, assim, eu via um cara íntegro, um cara fiel, né, um cara de família, e eu olhava assim, falei, cara, eu quero ser assim, né, então, assim, foi inspirador, foi inspirador. Muito bom, Léo. Peguei você. Ele me pegou mesmo. Agora ele me chacoalhou. Eu falo pro Léo que o Léo me deve. O Léo conheceu a esposa dele numa campanha evangelística. Não, no impacto evangelístico, né? Aí eu falei, Deus é tão bom com o Léo que até isso deu pra ele. Uma esposa, conheceu na época, começou a namorar num impacto evangelístico, aonde o DX estava envolvido. Então eu falei, essa semana eu falei pra Monique, vocês me devem muito. O impacto evangelístico transformando vidas. Né? Transformando não só os pecadores, mas também os cristãos, os salvos. Então, a lição, né? O final da história, né? Se você tá solteiro, vai pro DX. Mas é engraçado porque eu brinco assim bastante, mas nós temos vários relacionamentos de pessoas que hoje estão no mundo, assim, em missões, que passaram por esse processo, que se conheceram em missões, um era do Brasil, outro dos Estados Unidos, um da Nova Zelândia, outro do Brasil. Então, assim, e um mesmo sendo do Brasil, um do Norte, outro do Sul. E aí, quando se encontra nessas campanhas, Deus, assim, faz o milagre não só da salvação dos que não são convertidos, mas a salvação dos casamentos também. Porque o que sai de casamento nessas campanhas é brincadeira. Amigo, aí, ó, ok, não vá só para casar, vá para pregar o evangelho. Aí Deus vai dar aí um bônus para você, né? Cara, mas isso é verdade, porque ó, eu no DX ali, era uma época que eu tava muito focado, cara. Eu acho que foi a época que eu mais estava focado assim na vida, que eu falei assim, Deus, eu quero mesmo o Senhor e pronto, acabou, né? E ali, logo quando eu cheguei no DX mesmo para morar, né? Tinha passado a campanha e fiquei um ano, e aí logo no início já encontrei a Monique, cara. Eu falei assim, nossa, mas eu tava querendo, né? Assim, Deus deu uma graça assim, né? E foi legal, né? Então, às vezes, né, você tá aí, né, sofrendo de besta, né? Porque tá aí, né, jovem, né, ou já não tá tão jovem assim, né, na igreja, solteiro, sozinho e tal, mas não sai da igreja, cara, você não encontra com outro pessoal, né, vai fazer uma campanha dessa, vai investir no reino de Deus, tira umas férias, né, programa umas férias, vê aí, tem campanha, vai ter campanha no Jackson? Esse ano não, né, a gente tá programando, como a gente, posso falar um pouquinho de Cosmópolis? Lógico. Como a gente chegou em Cosmópolis em final de 2020, nós começamos as nossas atividades em 2021, porque nós passamos por um processo, a gente alugou um espaço e nós reformamos todo o nosso espaço lá. Depois, se você quiser, você entra lá no nosso Instagram, você vai acompanhar como foi a reforma. Então a gente tem uma sala de dança, nós temos uma casa onde ali acontece reforço escolar e tal. E a ETED também está funcionando lá. Como nós passamos por esse processo, então a gente diz que Deus está trazendo para a gente o recomeço. Aliás, esse é o tema da nossa ETED, recomeço. É um recomeço mesmo, né? São novas coisas. Não assim, o DX não está começando no sentido de acabou e começou, mas é uma nova estação, né? Um novo tempo, uma nova temporada, é isso mesmo. Então, assim, todas as coisas elas estão caminhando, né? Tanto as aulas que nós damos no nosso espaço lá, que a gente chama de barracão, que é um espaço com espelho maravilhoso. Pega lá nas fotos, você vai ver. Tanto a aula de capoeira, a gente tem aula de capoeira. E a ETED também. Então, nós estamos num processo novo. E aí a gente vai começar a fazer campanhas, provavelmente, o ano que vem. Né? Esse ano ainda nós fizemos a ETED, aí vamos estar lá com as nossas atividades locais lá na cidade, para depois a gente começar a fazer campanha. Então fique ligado, fique ligado, atento às nossas redes sociais, @GXBrasil. A gente vai deixar aí as redes sociais do Jax aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, então você vai poder se conectar, né? Faz lá mesmo, acompanha, segue, começa a seguir o Jax, eu acho que você vai ser grandemente abençoado
motivado e inspirado por aquilo que está acontecendo ali em Cosmópolis. Cara, e aproveitando a falar disso, né, porque a gente também a gente não está no recomeço, né, mas a gente está no início, né? Então aqui o Your Global Mission, né, de base mesmo, assim, que a gente tem a casa, o IGM House faz um ano. Né? Então fez um ano agora que a gente tem de casa, a gente já está na pista aí há um tempo, né? Agora, né, com a casa, as coisas andando de uma melhor forma, mas a gente está no início. E algo que eu né, conversando com você aí durante esses dias, né, de perceber um movimento do Espírito, né, um movimento de Deus com São Paulo, né? Porque eu tava pensando, né, que eu fui fazer a campanha, quando eu fui pro Jax, eu fui para Curitiba. E aí em Curitiba a gente via um monte de gente lá, a gente via o Luciano Subirá, a gente via as bases de Jocum, umas das maiores, né, lá em Curitiba. O Jimmy, fundador da Jocum Brasil, tá lá, né, tem né, a gente viu várias igrejas do Mevan sendo implantada em Curitiba, tem Bola de Neve, tem vários tipos de igreja lá em Curitiba, grandes pregadores e tal, né? E eu comecei a pensar, cara, tem uma galera boa em Curitiba, né? E agora tem uma galera vindo para São Paulo, né? Então tem um movimento de Deus com São Paulo. O Jax está vindo para São Paulo, a gente implantando uma base aqui, tem outras bases de Jocum nascendo em São Paulo, no estado, né? Tem o Fábio Coelho vindo para São Paulo, o Anderson Bonfim vindo para São Paulo, tem várias pessoas vindo para São Paulo, assim, né, assim, pessoas de peso, de né? peso, né? Não significa de peso, né? Relevância. Né? O que você acha, né, João? A gente teve com o Anderson Bonfim uns 2 meses atrás, mais ou menos, e a gente chegou nessa conclusão de que Deus tem algo para o estado de São Paulo. Eu me lembro perfeitamente que uma vez o Jimmy falou isso. São Paulo tinha que ter muitas bases de Jocum. Tinha que ter muitos movimentos, muitos programas, muita coisa, porque São Paulo é o maior estado da federação. São Paulo é a maior cidade da América Latina, capital. Então, a população de São Paulo do estado de São Paulo é do tamanho de alguns países. E a nossa relevância, não relevância, mas a nossa expressão como Missão Jocum, ela é bem pequena, era bem pequena. Então Deus está trazendo, não só, a gente está falando como Jocum, porque a gente veio de X, Your Global Mission, né, tal, tem outras bases que estão fundando, que começaram, né, no interior de São Paulo, mas muitos ministérios, muitos pregadores, muita gente de relevância, muita gente boa, está vindo para São Paulo. E a gente está tentando entender isso, o que é que Deus está trazendo para o estado. Por que Deus está trazendo? E eu acho isso que é um sinal. Né? Eu me lembro quando eu fui para Curitiba, estava acontecendo a mesma coisa. Né? Muita coisa indo para Curitiba, e Curitiba parecia que era o centro do Brasil nessa área de ensino, missões, muita coisa acontecendo. Espiritual. Então a gente precisa entender, a gente precisa discernir o que está acontecendo e juntar forças e, sabe, fazer parcerias e, sabe, se comunicar, porque a gente precisa entender esse mover. Não é uma coisa, como eu posso dizer, não é uma coisa, entre aspas, normal. A gente precisa entender esses moveres, esses tempos, sabe? Essas estações, a gente precisa entender isso, né? E se a gente for ver hoje, né, a gente tem alguns movimentos, né, tirando de Jocum, no São Paulo, né, em São Paulo. A gente tem Dizascope, né, Bragança Paulista, que é onde o Fábio Coelho também está morando lá. Então a gente tem... Interior de São Paulo. A gente tem a galera do Convergência em Montemor. Cara, Montemor é perto ali de Cosmópolis. Lado de Cosmópolis. Quantos mil habitantes tem em Montemor? Eu nem sei, mas é uma não vou falar isso, né? O Cosmópolis tem 70, eu acho que Montemor deve ter uns 30. Cidadezinha. Você sabe, desculpa, você sabe que uma das coisas que Deus nos compartilhou quando nós estávamos saindo de Curitiba, era isso. De nós irmos para um lugar onde fosse menor, mas a partir dali a gente pudesse expandir e alcançar regiões, estado, Brasil e mundo. Uau! Você está entendendo? Tô entendendo. Então, assim, quando a gente chegou em Cosmópolis, a gente olha assim, Cosmópolis, uma cidade pequena. Cara, Cosmos City tem muito a dar. Então, Deus tem muita coisa, porque a partir dali, expande. Então, você fala de Montemor, se você não é de São Paulo, talvez você não saiba, mas tem uma cidadezinha ali na região de Campinas, perto de Cosmópolis, que se chama Engenheiro Coelho.
Sabe o que tem ali em Engenheiro Coelho? A Unasp, a Universidade da Igreja Adventista. Uau. A Unasp fica ali. Sabe o Rodrigo Silva, fazendo a propaganda aqui, né? Rodrigo Silva que a gente... O arqueólogo. O arqueólogo? Aham. O Museu de Arqueologia dele é ali. Uau. Ali na região. Meu Então Deus. você olha assim e fala assim, uau, o que Interior. tem ali? É o interior. Interior. É bem ali do lado. Né? A própria faculdade da Adventista, o NASP, a escola, o Museu de Arqueologia. Então, alguma coisa a gente precisa entender, a gente precisa aprender com isso tudo. O que é que Deus está trazendo? Entende? Ele tá Por que sensível, Deus está né? sensível? O que Deus está fazendo com o estado de São Paulo. Né? E aí você falando me veio, né? Porque teve a época de Minas, né? Sim. Então, a época de Minas, né? A galera da Lagoinha, a Jocum ali, Contagem. Isso, né? a Betânia, Missão Betânia. Missão Betânia, né? Então muita coisa Minas. Isso. Né? E depois um tempo Curitiba, né? E agora um movimento aí, né? São Paulo, né? Talvez o Sim, estado. 3 anos atrás, foi em 2020, 2 anos atrás, quando teve, antes da pandemia, teve o Dunamis também tá aqui em São Paulo. Isso, Dunamis, verdade, Dunamis. Vocês lembram que teve o movimento do Descend? O Descend. O que foi aquele movimento Meu Deus. onde simultaneamente 3 estádios foram cheios de cristãos, jovens cristãos, A maioria da geração Z. se entregando para a obra missionária. Entende? Uau, meu então, Deus, assim, meu Deus. Deus está movendo. Deus é um Deus de movimento, né? Então, Cara, assim, sensacional. então é uma coisa muito legal que a gente precisa entender, a gente precisa saber o que é, por quê, né? Por que isso está acontecendo? E aí eu quero ser parte disso, eu quero estar junto. Não, com certeza, não quero perder nenhum segundo dessa história de Deus aí com a nossa nação. É verdade, Isso é verdade. legal, né? A gente é um alerta aí, talvez, pra gente aí ficar atento aos movimentos de Deus, aos movimentos do Espírito com relação ao nosso estado, à nossa nação, o Brasil, né? Então, muitos estão de olho no Brasil. Você falando aí do interior, mas Botucatu, né? A gente tem a Unesp, né? Então, a Universidade Estadual, né? Do estado de São Paulo, né? Sim. E a Unesp, ela briga sempre com a USP aí na questão de medicina das melhores do Brasil. Então fica a Unesp um ano, a USP um ano e fica nessa briga aí, né? Mas Botucatu tem o maior aquífero, né? A gente passa o aquífero Guarani aqui por baixo, cara. Né? Botucatu era uma cidade, ela tinha origem desértica. Botucatu era um deserto. E olha hoje que você vê a cidade, assim, né? Assim, linda, né? Montanha, fresco e tal, né? Fica aqui também a Induscar, que é uma das empresas, né? A Caio Induscar, virou Induscar depois, né? Que é a empresa que fabrica ônibus para todo o Brasil, né? Então, tem a Embraer, tem aqui em Botucatu também, fabrica avião, né? Então, assim, coisas do interior, né? Então, uma cidade do interior. Né? Então, quem estava de olho em Botucatu e comprou um pedaço de terra em Botucatu foi o Bill Gates. Uau. Né? Então, eu ouvi dizer que o Bill Gates comprou um espacinho de terra em Botucatu. Talvez tenhamos uma Microsoft aqui. Meu Deus, né? Então, assim, cara, vai saber o que tá acontecendo no interior de São Paulo. A gente precisa estar atento. Eu sempre digo assim, né? A gente precisa só entender, discernir por que está acontecendo isso. Acho que todo cristão deveria fazer essa pergunta. Por quê? Como? Onde? A gente precisava fazer essas perguntas. Por que está acontecendo? Como vai acontecer? Aonde vai acontecer? Uau. Entende? São perguntas que a gente, né, tem que estar conosco, né? E aí quando você está num movimento desse, né, ou você está sendo inserido nesse movimento, essa é a grande questão. Por que está acontecendo isso? Como isso aconteceu? Aonde vai acontecer? Entende? Então, acho que são coisas que a gente precisa discernir, né? A gente precisa entender isso. Legal. Gá, né, depois a gente já está indo pro encerramento aqui do nosso podcast, mas antes da gente ir para as suas últimas palavras, eu queria falar, galera que acompanhar você, quer estar atento aí e tal, se tem algum convite para a gente, o que está acontecendo em Cosmópolis, como que a gente faz para participar, próxima turma, manda aí para a gente. Olha só, nós temos a nossa página no Instagram, no Facebook, você pode entrar lá, @GXBrasil. A gente fala de X Brasil porque é mais chique, né?
GX Brasil. É um ministério gringo, é GX Brasil, mas é @GX Brasil. Você pode nos acompanhar lá no Instagram, pode escrever no direct, pode mandar e-mail. Lá tem todos os nossos dados, os nossos contatos. A gente tem um trabalho fixo lá na cidade de Cosmópolis. Nós temos o nosso espaço lá. A gente chama de barracão carinhosamente, porque é um barracão onde nós reformamos e aí ali nós montamos uma sala de dança com espelhos maravilhosa, onde nós temos aula de hip hop, aula de capoeira. Vamos retornar com um reforço escolar, que é algo que nós estamos... o ano passado já fizemos, esse ano vamos retornar aqui agora com os alunos lá da cidade. E também o ano que vem já vamos ter ETED, aguarde aí as informações, a gente vai postar lá no Instagram, nós vamos postar no site. Aliás, o site é www.gxbrasil.com.br, né? Essa é a nossa página. Então, assim, siga a gente, faça perguntas, sabe, fique à vontade, porque a nossa programação, a gente fala que é uma programação extensa, mas ao mesmo tempo ela é muito diversificada, né? Então, por exemplo, toda terça-feira a gente tem um bate-papo lá. É um tempo que a gente chama a galera que participa do nosso espaço, aí a gente troca ideia, conversa, é um bate-papo, a gente fala bem informal, deixa a galera bem à vontade para trocar uma ideia, às vezes compartilhar uma necessidade que eles têm, a gente orar, trocar uma ideia e estamos juntos, né? Nesse tempo. Legal. Tá bom? Então, dá aí as suas últimas palavras aí para nós, que é o nosso costume, né? Todo o nosso convidado aqui chega no final, ele dá as suas últimas palavras, então a gente queria ouvir o que o Rogar tem para dizer para nós. Olha, o que eu tenho para dizer para você, eu não sei qual é a sua vocação, não sei para que Deus chamou, o que Deus chamou você para fazer, mas eu quero dizer que sempre há um espaço para você usar a sua vocação, aquilo que Deus deu para você, para o reino de Deus, né? Para a obra do Senhor, né? A gente usa aqui como DX, a gente tem dançarinos, tem rappers, tem DJs, skatistas, a gente tem tudo. Isso aí é uma forma que a gente usa. Mas de repente Deus, né, chamou você para ser um profissional liberal, Deus chamou você para ser um professor, Deus chamou você para ser outro tipo de profissão. Cara, sempre entenda que aquilo que você faz, aquilo que você foi vocacionado para fazer, esse é o seu ministério. Eu sempre costumo dizer, eu gosto de pensar assim, não existe separação entre chamado, vocação, secular e sagrado. Tudo que você faz é para a glória de Deus. Tudo que você faz é para o reino de Deus. Então, se Deus te chamou, independente do que você faz, da sua profissão, você faz para a glória dele. Então, entre em contato aí com o Your Global Mission, entre em contato com a gente, que a gente tem um lugar. Na Jocum tem um lugar para você desempenhar o seu ministério e a sua vocação. Meu amigo, eu espero que você tenha sido abençoado com essas palavras, com esse podcast. Não deixe esse podcast parar em você, né? Então, mais uma vez, curta. Se você não curtiu ainda esse vídeo, curta, compartilhe, né? Pega aí, vai ficar salvo, né? Pega esse link, compartilha lá no grupo da igreja, grupo da célula, manda para os seus amigos. Talvez você tenha uma lista de transmissão. Faça esse vídeo chegar em outras pessoas para que pessoas sejam inspiradas por essa história, né? De como começou o DX, a história do Rogar, né? Todo esse movimento de espírito, aquilo que Deus está fazendo no estado de São Paulo, né? Que a gente possa fomentar isso no nosso meio, no nos nossos meios de relacionamento, legal? Então, se você não é inscrito, se inscreva aí no canal. Eu queria ainda, né, deixar um aviso para você, né? Então, se liga aí nesse comunicado que eu tenho para você agora. Olha só. Que existe uma geração se levantando que de fato tem fome e sede de um só. Quando eles se reúnem, é pela audiência de um só.
Eles são aqueles que escolheram voluntariamente abrir mão do que é bom para abraçar aquilo que é o melhor. Eles têm mais sede de Deus do que fome pelas coisas naturais. Eles buscam o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Sim, e nós fazemos parte disso. Somos aqueles que, como a voz que clama no deserto, seremos os seus precursores. Iremos perseguir ao único desejado das nações. Somos parte de um povo que permanecerá clamando de dia e de noite por sua justiça e que proclamará suas verdades em toda a terra. Fazemos parte de uma geração com um único propósito: buscar o reino de Deus. Uma única geração, um único propósito, um único reino, um único clamor. Adoraremos e louvaremos ao único que é digno e proclamaremos a sua boa notícia nas ruas, nas escolas, nas universidades, no trabalho, nas praças, nos bares, em todos os lugares. Não iremos parar até que ele seja o único em nossos corações e em toda a terra. YGM Conference Only One 2022, 8 e 9 de julho. Faça já sua inscrição e junte-se a nós em um único. Uau, é isso, né? Daqui a pouco está faltando menos de um mês para o IGM Conference Only One e eu queria convidar você a fazer parte disso. Dia 8 e 9 de julho, são 4 sessões, dia 8, uma sexta-feira à noite e sábado o dia inteiro, né? Então são um tempo onde nós vamos ter vários sets de adoração, palavras, tem 2 palavras por sessões, nós vamos ter o Igor Siracusa do Dunamis Movement, a gente vai ter o Milton Rabelo do F-Hop Music, a gente vai ter o Tom, né, o Tom Sampaio, o Gili Ferraz e Ariadne de Oliveira, que são da Jocum, né, o Jesus for All e também da Jocum, né, com a Ariadna. A gente vai ter também aí o privilégio de poder ouvir o Leonardo Silva, lá da família Dizascope. O Leonardo também vai estar com a gente. E temos também o Simon Pinheiro, que ele era da Vida Plena, né, da comunidade Vida Plena, lá de São José dos Pinhais, né? O Rogar conhece, né? Todo o movimento ali, eles têm sala de oração, uma igreja fantástica. E o Simon também fez IHOP, né? Então ele vai estar ali com a gente também ministrando. E também vai ter o Léo Paiva, né? Então eu vou estar lá junto com vocês. Tem que ter um humilde lá, né? O menor de todos. A gente vai estar junto com vocês. Cara, vai ser um tempo incrível, então eu queria convidar você para você fazer a sua inscrição ainda, agora está no lote de lançamento até domingo. Então domingo às 11h59 da noite a gente vai trocar de lote, sendo se tiver esgotado ou não, já troca automaticamente, então vai para o lote 2. Então quanto mais você demorar a fazer a sua inscrição, mais caro vai ficando. Então faça já a sua inscrição, não perca tempo, né? Se inscreva e participe disso, vai ser um momento da gente conferir aquilo que Deus está fazendo, né, ao redor do Brasil e em outros lugares. São ministérios que têm abençoado o Brasil e também o mundo, então acredito que vai ser legal aí para você e vai abençoar a sua vida, tá bom? Então dia 7 também de julho começa a nossa ETED, a ETED Your Global Mission. Então se você quiser fazer parte, você investir no seu relacionamento com Deus, viver isso que nós estamos falando em todos esses podcasts, aquilo, né, mais intimamente, mais de perto, tirar 5 meses da sua vida aí exclusivos para se dedicar ao Senhor. Então, cara, você está mais do que convidado a fazer parte disso. Se você conhece alguém, né, você não é essa pessoa, mas conhece alguém que tem esse desejo, então faça esse vídeo chegar até essa pessoa, faça esse convite para ela, para que ela possa se juntar à nossa. A gente não tem muita vaga, a gente já tem mulheres inscritas, meninos inscritos, nós temos apenas 11 vagas para essa ETED, né, a gente não vai superlotar. Então 11 vagas, a gente já tem algumas preenchidas, eu não sei o valor exato, mas acredito que faltam aí 5 ou 6 aí pra gente atingir o limite máximo, tá bom? Então faça já essa inscrição, não perca tempo e o nosso podcast vai ficando por aqui. Beleza? Tem alguma coisa pra falar? Não? Eu não. Não? Rogar? Até o próximo podcast. Não percam nenhum, que tem sido muito bom, né, Léo? Hoje com o Rogar aí e todo o pessoal da DX, essas semanas que a gente tem passado com eles. Incrível demais e tem sido um tempo que a gente tem sido muito edificado, né? Nossa, rapaz. Obrigado, agradeço demais. Gente, eu que agradeço. Tempo precioso, seu tempo aí junto com a gente aqui no podcast IDM. Tá bom? Valeu. Então, Deus abençoe, não se esqueça, Your Global Mission, esperando você a viver a sua missão local e global. Valeu, galera, até a próxima.